Hey guys, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem sobre intercâmbio, que é sobre casa de família. A maioria das pessoas que vêm pra cá, pra Sydney, ou elas ficam em casa de família, ou elas moram em república com mais pessoas, ou elas moram sozinhas, dependendo da condição financeira e dependendo de como tá o inglês. Então hoje eu vou responder pra vocês sobre a minha opinião de morar em host family. Eu tive essa experiência, então eu posso compartilhar. Eu tive essa experiência há 4 anos atrás, quando eu vim pra cá. Então, se você tem interesse, por favor, já dê o seu like no canal, compartilhe, marque seus amigos, me sigam, por favor, se você não me segue ainda. E vamos lá pro vídeo. Na minha opinião, se primeiro você tem condições financeiras, se é o seu primeiro intercâmbio e o seu primeiro contato com a língua inglesa, sem contar no Brasil, eu, Fernanda, acho essencial que você more em casa de família pelo menos um mês, ou até quanto você conseguir bancar, porque eu sei que é caro e não é todo mundo que consegue ficar muito tempo, mas para você ter uma experiência na vida australiana, numa casa australiana, na minha opinião, é essencial que você fique numa host family. E para começar, as pessoas me perguntam, Fernanda, quanto que custa morar numa host family? E a média de preço é que você gaste 850 até 1.300 reais por semana. E por que por semana? Aqui na Austrália tudo a gente paga por semana, mercado, aluguel, tudo. Então é por semana. E aí você vê se você tem condição e resolve se você vai ficar 1, 2, 3, quanto mais, melhor. E daí eu vou te contar o que geralmente, não tô falando que vai estar incluso, mas o que geralmente está incluso na sua host family é café da manhã e jantar. O almoço geralmente não tá incluso porque a gente come na escola. E então é um gasto a mais para você o almoço, mas você tem que pensar que você não vai pagar comida, você já tem comida inclusa, e não vai precisar pagar aluguel, porque óbvio você tem a casa. E agora eu vou contar da minha experiência, como foi a minha host family, como foi a minha experiência. Então, a sua host family você geralmente não escolhe, a sua agência de intercâmbio vai mandar, então eles vão escolher por forma de sorteio ou a própria família vai te escolher de acordo com o perfil deles. Você vai preencher um formulário se você gosta de cachorro, se você gosta de criança, se você se importa com pessoas que fumam na casa, se você tem preferência de idade e tudo mais. Não que esse formulário vai ser na risca e você vai conseguir a família ideal, mas geralmente foi no meu caso, eu preenchi um formulário com o que eu tava procurando e eu dei prioridade para uma casa que tivesse animais, porque eu tenho animais no Brasil, tenho 2 cachorros, e crianças, porque eu amo crianças e eu acho que com criança você aprende mais rápido ainda inglês. Esses foram os meus requisitos. E falando em cachorro, inclusive, se vocês escutarem algum cachorro latindo, rosnando ou pulando, é minha cachorra. Por favor, ignorem e desculpem, mas ela não se controla às vezes. Então, voltando ao assunto, a sua agência de intercâmbio geralmente te manda 2 semanas antes de você embarcar aonde você vai ficar, a sua casa de intercâmbio, e dito e feito, eu recebi o e-mail 2 semanas antes e eu tava muito ansiosa, parecia criança esperando um presente, sabe? Eu queria saber se ia ter crianças, se eu ia ter irmãos, eu queria saber tudo. Daí, eu recebi um e-mail com o nome do host father e da host mother, que eram o meu pai e minha mãe, e o endereço e o horário que eu ia pegar a chave. O endereço, eu fiquei feliz, eu falei, nossa, que legal, o nome era Rockdale. Você pensa, que lugar legal. Só que o meu irmão, ele já morou na Austrália antes de mim, muitos anos atrás, e ele morou lá. Ele falou, Fernanda, Rockdale é muito longe de tudo. Aí eu falei, putz, que legal, já vou começar morando longe, mas tudo bem, vai ser uma experiência boa. Fiquei pensando positiva. Daí eu perguntei pra agência, né, se eu podia entrar em contato com eles. E daí eles me falaram que eles não eram adeptos à tecnologia, que eles não tinham Facebook, não tinham Instagram, nada, nem e-mail. Então, não tinha como eu entrar em contato com eles. E telefone, eles falaram que não compensava, porque é caro. E como meu inglês não estava, tipo, uau, não ia valer muito a pena.
Enfim, eu falei, nossa, que bom, tudo bem, eu vou. Eu fui super insegura, eu e minha mochila, eu não conhecia ninguém na Austrália. De verdade, eu não conhecia nenhuma pessoa, então eu fui com as minhas malas e a host family, fechei por um mês. Chegando lá, eu paguei uma brasileira, eu não lembro o nome dela, deveria lembrar, mas eu paguei pra ela me buscar no aeroporto e ela me ajudou muito, ela foi um amorzinho, ela me deixou na minha host family. E chegando lá, os meus host fathers, eles não estavam lá, eles estavam, acho que num casamento, alguma coisa assim. Também eu cheguei mais ou menos 10 horas da noite, e esse horário é muito tarde. Era um fim de semana, um domingo. E a minha host sister, a Shion, uma queridinha, uma fofa japonesinha, ela tava lá com a chave me esperando 10 horas da noite. Ela me ajudou a pegar as malas, me recebeu super bem. Ela me deu um presentinho que eu guardo até hoje, que era um copinho de Natal, porque eu cheguei lá perto do Natal. E daí ela ficou no meu quarto, conversou comigo, mostrou a casa toda, já foi falando das regras. E daí eu falei, nossa, que legal, eu vou ter uma irmã. E aí começou tudo. Daí a minha família chegou só no outro dia e não sei se vocês sabem, mas a gente tem o famoso jet lag aqui na Austrália. Quando você tem muito tempo de diferença de fuso horário, é muito difícil de se adaptar. A diferença de fuso horário aqui é de 14 horas, dependendo 13, dependendo do horário de verão. Então vocês imaginam, eu passei quase 2 dias no avião. Daí eu cheguei 10 horas da noite e era totalmente contrário. Enquanto era dia no Brasil, aqui já era noite. Então eu não dormi a noite inteira, fiquei com insônia. Acordei no outro dia, acho que 2 da tarde. E daí tava todo mundo, caramba, essa menina não vai acordar. Daí me receberam super bem. Os meus pais eram libaneses, eles deviam ter uns 70 anos, 60, 70 anos. Eles eram senhores, uns amores. Eu fui recebida com café da manhã super fofo. E, além disso, eu vou contar como eu fui sortuda. O meu host father, ele me levou até a minha escola, sim, até a minha escola de carro, no meu primeiro dia de aula. E daí, no segundo dia de aula, eu não sabia pegar trem, porque meu inglês não era bom. Eu tinha inglês básico, sabe? Eu cheguei aqui no pre-intermediate, que é pré-intermediário. Então eu não sabia, sabe? Eu não sabia me virar nada. Eu queria chorar. E daí ele me levou no meu segundo dia de trem. Ele foi a pé comigo. Ele entrou comigo no trem, me mostrou a estação, me deu um mapinha super fofo, me levou até a porta da minha escola e me deu boa aula. Gente, que fofinho. E daí, não suficiente, ele me buscava todos os dias na estação de metrô, sendo que eram só 7 minutos andando da estação até a casa, mas ele me buscava, ele era muito fofo, inclusive eu morro de saudade deles. Enfim, eu dei muita sorte. E daí, quanto ao perfil da família, né, que eu falei, eu pedi criança, lembra? Gente, não tinha crianças, tinha uma creche. Eles tinham netos, bisnetos, enfim. 14 crianças, sim, 14 crianças. E pensa na pessoa mais feliz do mundo. Eu trabalho com crianças, vocês podem imaginar o quanto eu gosto de crianças. Então foi muito bom pra mim, muito bom. Sério, eu vou até colocar aqui uma foto, vou tentar achar uma foto do quadro que eles tinham na casa logo quando eu cheguei, com um monte de criança. Eu falei, meu Deus, que família é essa? Eu fiquei muito feliz. E foi basicamente isso. Eu vou colocar aqui a foto e daí eu conto mais um pouquinho. Então, como eu disse, vai muito de sorte. Ou você dá muita sorte, ou você se ferra total, ou você ama sua família, ou você quer trocar na hora. Inclusive, eu tenho histórias de amigos que se deram muito bem e tenho histórias de gente que se deu muito mal. Como é o caso do Jordão, amigo do meu irmão. Dá um salve aí se você estiver assistindo, Jordão. O Jordão, eu não sei a história completa dele, mas que eu me lembre, ele chegou, né, na Austrália, aqui em Sydney também, e a família não tava lá, e parece que ele ficou 2 horas do lado de fora, morrendo de sono, com as malas, esperando. E parece que ele ficou, tipo, num lugar fechado, longe da família, era como se fosse uma casa separada, um quartinho, sabe? E não foi muito bem tratado. O meu irmão também, ele morou aqui na Austrália. Meu irmão, eu posso dizer que ele deu sorte e azar. A sorte é porque a família era muito querida e o azar é que estourou o apêndice dele na segunda semana. Então o coitado ficou, acho que 1 mês, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. E a host family dele era tão fofa que no dia que ele tava fazendo a cirurgia, ela foi na igreja rezar pro meu irmão. Ela fazia sopa pro meu irmão. Então, graças a Deus, ele ficou em host family. Vocês imaginam se ele não tivesse ficado?
Por isso que eu falo, vale muito a pena você ter essa experiência, sabe? Se envolver com a família. Se você não gosta da host family, se acontece algum motivo grave ou algum motivo agravante, você pode ligar na sua agência e pedir pra trocar. Também não é o fim do mundo. Se você não gosta, você troca. Às vezes eles devolvem o dinheiro, às vezes é uma parte. Eu não sei essa burocracia como funciona, mas eu sei que sempre que você tiver um problema, você pode acionar a agência. E eu, Fernanda, acho que casa de família vai melhorar muito a sua experiência de intercâmbio. Eu não posso falar que eu aprendi a falar inglês na casa de família. Não, eu vou estar mentindo. E eu, inclusive, vou fazer um vídeo falando como que eu realmente aprendi a falar inglês fluente. Mas eu posso falar que 20% do meu inglês foi por conta da casa de família. Porque eu tô aqui há 4 anos e eu cheguei com inglês muito básico. Eu acho que se eu tivesse chegado com inglês melhor, talvez teria ajudado mais ainda. Mas só de ter passado essa experiência, não tem nada que pague. Bom, eu fiz uma listinha pra vocês de prós e contras de morar em host family, e daí eu vou ler bem rapidinho pra vocês. Os prós. No geral, não precisa cozinhar, você vive a experiência de uma família com cultura diferente da sua, que foi o que eu falei. Você aprende inglês dependendo do seu nível, ou aperfeiçoa o seu inglês, que foi o meu caso. Você realmente se joga no seu intercâmbio, porque você vai estar afastado de brasileiro, você vai estar falando só inglês. E se você veio pra cá, com certeza um dos motivos foi aprender o inglês ou melhorar seu inglês. Outro motivo é que você amadurece, sempre tem alguma coisa pra amadurecer, você sempre aprende novas culturas e você faz laços que você vai lembrar pra sua vida toda. Eu tenho certeza que eu sempre vou lembrar da minha host family, sempre, sempre, sempre. Foi uma experiência muito boa e eu não mudaria nada, nada, nada. E agora eu vou contar pra vocês os contras, né? Porque não são só prós, com certeza. E talvez vocês até estranhem. Lembrando que não são todas as famílias que são assim, mas a maioria das famílias aqui na Austrália, como foi o caso da minha. Então, os contras. O primeiro, não sei se vocês ouviram falar, mas é que a água é muito controlada na Austrália. É muito, muito controlada. Óbvio que se você tem sua casa própria, você controla do jeito que você quiser. Mas o banho aqui, geralmente é de 5 minutos e, de verdade, eles controlavam na minha host family. Eu estranhei muito no começo, porque eu demorava, 2 horas no Brasil, e daí 5 minutos, e a água ficava gelada. Eles tinham um controle que a água ficava gelada depois de 5 minutos. Então, querendo ou não, você tinha que sair do banho. Hoje em dia, eu tenho minha casa e tudo mais, mas eu ainda tomo banho super rápido. Não 5 minutos, mas eu reduzi total o tempo que eu demorava no banho, e eu me sinto muito bem por isso. Você não pode escolher sua comida, dependendo da família. Eu dei muita sorte, que era comida libanesa. Eu amo comida libanesa. Ela fazia docinhos. Sério, ela era perfeita, minha mãe. Você não tem privacidade, porque você vai morar com mais pessoas. E, obviamente, você não vai poder trazer qualquer um pra sua casa. Tem regras na família, você tem que seguir. Tem horário pra chegar. Porque você tá numa família. Você escolheu estar nessa família. Às vezes você tem que dar satisfação, eles vão te perguntar onde você tá indo, porque eles se preocupam com você, e se acontecer qualquer coisa com você, no caso, se você for menor de idade, a responsabilidade é deles. Eu era maior de idade, eu vim pra cá maior de idade, mas mesmo assim eles se preocupavam e eu achava muito fofo. É caro, não é barato, não vou falar que é barato. Às vezes, como no meu caso, você cai numa família longe da sua casa, às vezes você pode cair perto, mas na maioria das vezes é longe. E tá tudo bem, porque aqui o transporte é muito bom. Você consegue ir pra qualquer canto no transporte. Inclusive, eu também vou fazer um vídeo falando sobre transporte público. Comenta aí se vocês querem o vídeo falando, que eu com certeza vou fazer. O que mais? Às vezes a família te quer só por dinheiro. Pode acontecer isso. Às vezes a família quer também você por cultura, mas algumas, infelizmente, só por dinheiro, só business. Você pode dar o azar de ser tratado como mero estudante e eles nem quererem conversar com você. E outra coisa que eu não falei, você vai ter muita dor de cabeça dependendo do seu nível de inglês. Porque imagina, você fala todo dia português, e daí você chega e é só inglês na sua cabeça, só inglês. Mas aí você tem que se jogar. Não é que você vai falar inglês e na escola vai ter seu amigo brasileiro. Você tem que realmente se envolver no seu primeiro mês de intercâmbio. Sua cabeça vai doer muito, mas é muito bom. É muito bom porque você fala, caramba, eu tô tendo que pensar.
Tem aquela fase que você tem que traduzir na sua mente pra depois falar. E aí tem um nível que você chega de inglês que você não precisa mais traduzir. Que aí é a fase que, tipo, você fala, meu Deus, realmente agora eu tô bem. Enfim, esses são os prós e contras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem aqui se vocês tiverem mais alguma dúvida. Comentem se vocês já tiveram essa experiência em casa de família, se você tem alguma história legal pra me contar. E, por favor, deem seu like. E deem sugestão de vídeos que vocês queiram assistir, que eu tô muito feliz em fazer. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. E beijos!